Olá, e vamos iniciar nossa aula número 6 de arte final, originais do Mozart Couto. E finalmente vamos para o nosso último quadro, no qual a gente vai finalizar essa página. Nesse último quadro, que é praticamente um esboço, né? A gente vai ter que tomar alguns cuidados, porque ele tem bastante rachura, e nem sempre essas rachuras, elas estão colocadas aí para serem rachuras, né? Tem muitos riscos aí que a gente vai trabalhar como se fosse massa de escuro. Porque se você parar para pensar, o que nós temos aí são três silhuetas, na verdade, né? Temos o totem, que tem um pouco mais de visibilidade, mas ainda assim tudo com muito sombreamento. Então cabe a nós trabalharmos com uma certa margem de criação para que a gente possa fazer esse trabalho com a qualidade que os outros quadros pedem, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma estratégia para fazer a arte final. Então a gente cria uma camada e vamos iniciar apenas com os contornos, tá? A rachura e a base sombreada nós vamos deixar posteriormente, porque se a gente mistura, acaba ficando uma coisa um pouco bagunçada, né? É muito importante que o arte finalista ele saiba o que está fazendo. Então, inicialmente, vamos fazendo os contornos, tá? As áreas. Isso vai adquirindo mais confiança no nosso trabalho. A gente acaba trabalhando mais rápido e de maneira mais objetiva. Outra coisa também se você faz a rachura tudo junto com o fundo, né? Ou seja, com os contornos, depois para fazer retrabalho fica mais difícil. Então o ideal é que você faça tudo numa estrutura só, tá? Por exemplo, nessa parte aqui, né? Vamos supor que a gente vá fazendo essas rachuras aqui, ó, por exemplo. Nada impede da gente estar fazendo errado, porque às vezes não tem um afastamento correto, a gente não deu o zoom da maneira certa. Por exemplo, tem algumas áreas aí que é muito preto. Então, o que é o ideal? Primeiro a gente faz todos os contornos e depois a gente vai vendo como que a rachura vai se comportar, ok? Sigam essa estratégia que eu acredito ser o mais rápido e o mais simples de se trabalhar. O contorno também vai ajudar a gente pensar o que a gente elimina, né? Ou seja, o que a gente trabalha como silhueta e o que a gente trabalha realmente como desenho. Dá um exemplo para vocês. Tem o personagem que está ao fundo, né, gritando e tudo mais. Não dá para saber onde é que está a mão do personagem. Não dá para saber onde está a estrutura de anatomia dele. Então, muito provavelmente, a gente vai ter que trabalhar ele quase todo com silhueta, tá? Então, esses contornos vão nos ajudar a pensar primeiro nesse trabalho. Utilize um pincel, procure usar pesos, né? Então, o que está mais próximo, você deixa um pouquinho mais grosso, o que está mais longe, deixa um pouco mais fino, né? E vá trabalhando desde já em algumas áreas. Repare que tem bastante fumaça, mas você também pode trabalhar a questão da montanha, né? Fazendo como se fosse uma moldura. Isso vai ajudar a focar ainda mais a ação, porque a ação, se vocês pararem para reparar, ela está bem centralizada no meio, né? Então, quando a gente faz a moldura nas extremidades, isso ajuda a reforçar ainda mais essa informação. Procurem trabalhar as linhas de maneira bastante solta. Uma fumaça, ela é bem abstrata, então você não precisa ser fiel à fumaça que o Mozart realizou, né? Bem como o chão. O totem não. O totem procure ter um pouco mais de atenção para que você faça o trabalho de maneira correta. E os personagens, procure fazer os contornos e acertar alguns detalhes que devem ter ficado perdidos no esboço, uma vez que o Mozart Couto não fez esse trabalho finalizado, ele não fez um lápis final, ele fez um esboço, tá? Pessoal, já deixando avisado para vocês que essa aula é um insight das aulas de Imagens Digitais 2 que nós ministramos no curso de Comunicação e Mídias Digitais da Universidade Federal da Paraíba. Tem o apoio do CCHLA, que é o centro que acolhe o nosso curso, né? E peço que vocês curtam, que vocês compartilhem e que vocês vejam os outros vídeos, as outras séries
sempre na área de desenvolvimento de história em quadrinhos, ilustração, design, entre outros. Bom, pessoal, observando aqui a cena, os contornos básicos eles já foram feitos, faltando apenas o personagem lá no alto. Por que eu deixei esse por último? Porque no meu modo de entender, ele é o mais complexo de todos, tá? Porque é o que menos tem formas definidas. Então, a gente vai trabalhar nele no sentido de pensar nele como uma silhueta mesmo de fato. Apenas pequenos toques para dar forma nele, né? A gente vai trabalhar mais escuro nele, tá? A gente não vai deixar totalmente escuro, porque ele tem uma lança ali, ele tem toda uma uma linha, né, de agressividade e tudo mais, então a gente não vai deixar ele 100% preto, mas a gente vai deixar uma área bem generosa, ok? O personagem que está um pouquinho mais encolhido, né, que para mim é uma criança, é o que está com a forma mais disforme, né? Então aqui a gente também vai tomar um cuidado. Eu acho que as rachuras aqui elas não funcionam muito bem. A gente vai trabalhar mais a questão do preenchimento mesmo de massa, tá? Veja que com o contorno, as rachuras que foram feitas para a fumaça já ficam mais bonitas, né? Mas fica primeiro esse resultado aqui, bem contorninho mesmo. Agora a gente cria uma camada nova e vai começar a trabalhar as rachuras. Rachura, você vai trabalhar com dois elementos, que é o preto, né? Que você vai fazer a maior parte do trabalho. E depois você vai pegar a tinta branca para fazer alguns acertos. Esses acertos, esses refinamentos, eu considero muito importante, porque aí dá um toque mais profissional ao seu trabalho. Sem falar que é muito difícil de você acertar as rachuras todas de primeira. Então sempre algum ajuste você vai precisar fazer, algum retoque, né? Então isso é muito importante na hora de trabalhar a questão das rachuras. Trabalhe ainda também as massas de preto. Minha sugestão é que antes de começar as rachuras, você vai fazendo todas as massas. Isso vai ajudar a poupar um tempo, né? Porque se você for ficar fazendo rachura de tudo, além de não ter volume, não cria um volume legal, acaba dando muito trabalho, né? E as massas de preto, ela ajuda a dar uma espécie de degradê no trabalho. Então isso é muito importante, né? Então faça as massas e vá brincando com as linhas como se fossem pequenos degradês. Uma massa grande, aí faça pequenos riscos. Você pode até diminuir, né, o tamanho do pincelzinho e ir fazendo mais fino como se fosse realmente um degradêzinho. Se ficar muito grudado, depois você ou apaga ou você joga uma linha branca, né, uma tinta branca que vai ajudar a ficar melhor o trabalho, mais respirável, né? Então veja que aqui a gente já vai fazendo esse acabamento. Procure não fazer acabamentos muito refinados, até porque destoa do trabalho como um todo, né? O trabalho ele é mais jogado, ele é mais desenhado, assim, as linhas são mais sugestivas, né? Então procura aí nessa linha que vai funcionar melhor para a arte do Mozart. Veja que o personagem ele já está bem feito, né? E aí agora a gente vai trabalhando um pouco mais a questão do totem, né? O totem que ele tem um sombreamento nas costas, né? E aí a gente tem que tomar cuidado para que a gente não faça só rachura. Eu acho que vale a pena fazer algumas massas, tá? Sempre faça alguns retoques com tinta branca, como vocês podem ver aqui, né? Mas sempre pensando nela como retoque, não como um trabalho que exija muito tempo, tá? Apenas alguns toques. Aqui a gente já vai trabalhando as rachuras do totem, mas veja como eu já vou criando algumas massas. Minha sugestão é, onde você está vendo as rachuras mais juntas, mais tipo uma maçaroca, né? Você faz a base de preto, que aí vai ficar bem melhor, tá? Procura não deixar linhas irregulares, né? Onde são as áreas de preto. Procure fechar, fazer como se fosse um desenho, né? E depois você vai compensando com as rachuras, tá? Procure sempre fazer as rachuras num sentido, e quando você for aplicar as novas rachuras, você muda o ângulo. Sempre vá girando, girando, que aí você vai alcançando
o ângulo correto do seu trabalho. Isso vai ajudar bastante. Olha aí, ó, tá vendo? Como a massa de preto já ajuda a dar um degradê interessante, né? Então você vai fazendo. E é claro, isso daí é muito intuitivo. Você vai treinando e você vai vendo como que você prefere fazer esse tipo de coisa. O que é importante? Que as rachuras não fiquem parecendo pelos, né? Tomar cuidado com isso. As rachuras, elas são sombras, né? Meio tons de sombra. Aqui a gente já vai trabalhando, vai jogando mais essa massa de preto e fazendo, se aproximando um pouco da luz, né? Você vai fazendo as rachuras. Você vê que é um trabalho bem intuitivo mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo que ele é intuitivo, no caso da arte final, a gente não pode ser tão artístico, né, quanto o desenhista. Então o desenhista ele pode deixar as linhas soltas. Nós não, nós temos que, como arte finalistas, deixar muito claro o que é o desenho. Então tem que tomar esse cuidado também, tá? Não cair na tentação de ser tão artístico quanto o desenhista. Aí não faz sentido ter a atividade da arte final. Veja que aí a gente já vai puxando algumas linhas, fazendo... Isso aqui eu chamo de rachuras americanas, né? A rachura europeia ela é mais solta. O do americano não. O americano ele joga uma massa e vai fazendo linhas de direção, né? As rachuras. Isso aí é muito oriundo dos comics, né? Então fica bem bacana esse tipo de rachura. E aí você vai compensando, ó, repare que eu vou passando a tinta branca para dar mais refinamento no desenho, tá? Isso é muito importante. Claro, isso funciona na técnica de um quadrinho em preto e branco. Se você for jogar cor, aí tem que se pensar em outras soluções, né? Mas no preto e branco isso funciona muito bem, tá? Olha só aí as finalizações, né? E o que, inclusive, falando para vocês, a nossa próxima série de aulas vai ser pintando esta página, tá? Então, inclusive, essas técnicas, né? Como é que o branco vai se comportar, como é que a gente coloca a camada de cor, todas essas coisas eu vou estar mostrando para vocês. E a gente vai fazer o mesmo esquema, né? Nós vamos colorir quadro a quadro, pensando como fazer a colorização básica, tonalidades de cinza, aplicações de retícula. A gente vai procurar utilizar toda uma técnica de colorização, pensando em quem nunca coloriu, né? E, obviamente, também trazendo algumas luzes para aquele colorista que está iniciando, ok? Então essa vai ser a nossa próxima série de encontros, a colorização desta página aqui. Bom, pessoal, o branco você sempre vai usar com muita parcimônia, tá? Às vezes a gente se empolga, acaba utilizando muito branco e aí na hora que tira, né, o desenho de baixo fica um resultado meio estranho. Então evitem isso, procurem utilizar o branco apenas para separar áreas, para dar mais respiro na cena, esse tipo de coisa, tá? Procurem nunca exagerar. Eu gosto sempre de passar uma linha de rachura em cima da rachura preta, porque aí eu consigo abrir mais o espaço e fica mais interessante, fica mais bonito, né? Quem faz muito isso é o Mike Deodato, né? Então é uma técnica aí que vale a pena a gente dar uma explorada. A questão da rachura, ela sempre é polêmica, no sentido que como utilizar, em que estilo utilizar. Então, por exemplo, quadrinhos de horror, quadrinhos de super-herói, fumete, é muito usado as rachuras. Em mangás também, utilizados sem parcimônia nenhuma. Mas, por exemplo, histórias infantis, eu já não recomendo utilizar rachura, tá? Porque o quadrinho infantil, os traços são mais leves, o pensamento é em 2D e não em 3D, então não recomendo para esse tipo de público. Mas para o público infanto-juvenil e principalmente de gênero, né, de ação, a rachura funciona muito bem.
Pessoal, aqui ó, vocês podem ver que a criança, né, eu tô fazendo como se fosse uma silhueta, mas olha como essas rachuras saíram erradas, né? Então aqui eu vou tirar, eliminar. E por que eu faço isso? Porque tem algumas situações que a rachura fica tão pequena, fica tão sem sentido que não vale a pena manter. Então você tira e trabalha a parte mais chapada mesmo, tá? E aí eu faço alguns contornos brancos, né? Posso fazer algumas rachurinhas, mas mais como um efeito do que propriamente uma coisa que vai fazer uma grande diferença, tá? Porque a figura é muito pequena, né? Então aqui, ó, sempre faço esse exercício, né, de se aproximar, se afastar. Agora vamos trabalhar o personagem mais difícil, né, que é essa silhueta aí, né? Você pode ver que os traços em verde, eles não indicam o que é, né, a roupa, nada. Então, o ideal aqui é a gente usar o preto em excesso, né, e fazer uma espécie de silhueta, até para não fazer nada errado, né, de anatomia, e aí o arte finalista que acaba sendo culpado. Na verdade, o que foi feito aí foi um sketch, né, então fica até difícil da gente saber onde está a mão, onde está o tronco, o tórax, essas coisas, né, para desenhar. Aqui eu estou fazendo as luzes nas laterais, né, porque eu não quero que os pretos grudem, tá? E isso reforça, né, a questão da luz atrás do personagem, né? Isso ilumina ele e dá mais dramaticidade na cena, tá? Sempre bom separar os objetos. Então essa lança fica melhor, né, separada do corpo do que ela ali integrada. Bom, pessoal, vamos para a última parte agora, que é as rachuras da fumaça e das montanhas, tá? Aqui a gente vai grudar, né, com o quadro do meio, né? Então a gente começa com algumas rachuras, sempre mudando as angulações, né? E a gente pode engrossar mais a linha se nós formos para trás, né? Se nós formos para a esquerda, a gente pode engrossar um pouco mais, fazer mais forte, né? Porque ali já está se aproximando do quadro do meio, né? Inclusive a gente pode até chapar depois para ressaltar a questão da montanha, né? O que acontece é que a rachura, sem ser junto com uma massa preta, eu acho que ela perde um pouco do punch, sabe? Ela perde um pouco do volume, né? Que poderia ter. Então é sempre legal estar jogando uma massinha preta, que isso vai ajudar bem na questão da rachura, tá? Rachura, ela é uma das técnicas mais antigas, né? Ela é praticamente oriunda ali da na xilogravura já se utilizava muito rachura, mas onde vai se desenvolver mesmo é na gravura em metal, né? Então, isso daí a gente está falando de Idade Média, né? Então, é uma técnica muito conhecida, é uma técnica muito difundida, existem excelentes rachuradores, né? Então, vale a pena você estudar essa técnica, que ela é tão antiga, porém, ela é muito usada entre os ilustradores e realmente faz efeitos muito interessantes. Aqui, ó, eu gosto de fazer esses pontinhos eles são do Mike Mignola, né? Como se fossem essas pequenas poeiras, né? Eu acho muito legal. E aqui eu vou finalizar fazendo algumas fumaças em linhas de branco. Isso dá um efeito, né, diferente, né? Algo que essa técnica permite, né? E quero ainda fazer umas moldurinhas nas montanhas, porque eu tô achando muito sem volume essas rachuras. Como é que a gente sabe se tem volume ou não? Você apaga, né? Você tira a página em branco, a página desenhada, perdão, e vai vendo, né, se sem essa página de fundo, sem esse lápis, tá bom, né? As rachuras, elas precisam ter volume. Então você pode ver se elas têm ou não. No meu modo de entender, aqui ainda está muito sem volume. Então essas áreas em preto vai ajudar, vai reforçar o volume delas, né? Elas vão entrar como se fosse uma espécie de meio tom mesmo. Então, né, como eu já tinha dito anteriormente, essas caverninhas elas vão servir de moldura para reforçar a ação do meio.
Vamos ver como é que tá. Essa arte. Olha aí, ó. Veja que tem uma área que é o balão de texto, né? Então, para a gente não ficar com esse vácuo, vamos construir, né, uma pequena montanha para fazer a moldura completa da caverna, tá? Eu sei que seria um balão de texto, mas como a gente não está trabalhando com esses balões, né? Então eu vou fazer esse preenchimento, que essa é a função do arte finalista. Se caso tiver letreiramento posterior, aí sim vai entrar no lugar dessa montanha, tá? E aí é muito importante você encarar isso como um desenho mesmo. Então faz a estrutura da montanha, faz em negativo as linhas, né, de rachuras, de ranhuras, né, da pedra, que vai ficar bem bacana. Você tem sempre que pensar como alguém que está complementando a arte original do autor. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa série. Foi uma série um pouquinho mais extensa. Peço que vocês façam, né, essa página, que vocês estudem. Depois peguem páginas de outros artistas. Isso ajuda muito a estudar a técnica. Eu mesmo voltei a colocar rachuras na minha arte. Isso me ajudou muito, né, a pensar um pouco mais nas formas mais realistas. Isso também me ajudou muito, porque quando a gente pega um autor como esse, como o Mozart Couto ou outros artistas, né, eu particularmente estudo muito o Mozart Couto, Flávio Colin e o Júlio Shimamoto, né, essa tríplice de grandes autores, você se torna um desenhista melhor, né? Isso ajuda muito no seu processo. Então procurem pegar esses originais, façam artes finais, façam colorizações. De repente vocês podem estudar um pouco mais como é que ele fez o cenário, como que foi feita a estrutura. Tudo isso ajuda você a ser um artista melhor. Ande com grandes mestres, é isso que eu sempre falo. Esteja em boa companhia, isso vai fazer com que você seja cada vez mais um profissional melhor. E aqui está, finalmente, a página pronta, finalizada, pronta para imprimir. Muito importante, em 300 dpi, em 300 pontos por polegada. Só você salvar e dar a saída na gráfica, ok? Então, desde já, pessoal, meu muito obrigado. E até a nossa próxima aula com colorização da arte de Mozart Couto!